Olá, Ricardo Maroc aqui novamente. Nessa aula continuaremos a estudar o sistema de layout responsivo do Bootstrap 5. O tópico da aula de hoje é o sistema de grid, que permite diagramar uma página web de forma muito prática. Não se esqueça de deixar um like se gostar do vídeo ou um dislike se não gostar. Aproveite também para se inscrever no canal se ainda não for inscrito e, se quiser me ajudar ainda mais, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que puder. Agora vamos à aula. O sistema de layout baseado em grid do Bootstrap 5 utiliza a tecnologia Flexbox para dividir um container em 12 colunas que podem ser configuradas de forma responsiva para compor regiões em uma página. Como exemplo, considere esse retângulo cinza que corresponde à área de um container qualquer. O sistema de grid divide virtualmente esse container em 12 colunas, todas de iguais larguras. De acordo com suas necessidades, você pode criar regiões compostas por agrupamentos dessas colunas. Por exemplo, imagine que eu queira criar um layout contendo 3 regiões verticais, sendo que as regiões das extremidades devem ter metade da largura da região central. Nesse caso, a região 1 consiste de um agrupamento de 3 colunas, a região 2 de 6 colunas e a região 3 de 3 colunas, totalizando 12 colunas. Entretanto, entenda que temos somente 3 regiões. As colunas são apenas delimitadores virtuais de largura. Para se criar uma configuração de 3 regiões, como essa, precisaríamos de uma div configurada como um container. Dentro da div container, teríamos outra div configurada como um container de colunas, que neste caso chamamos de linha. E dentro dessa div linha, teríamos 3 divs, uma para cada região. Porém, essas 3 divs seriam configuradas para ocuparem a quantidade de colunas desejada para cada uma. Vamos ao VS Code para ver como ficaria esse código. Estou aqui no VS Code com o código que cria as regiões configuradas de acordo com o que foi mostrado no slide anterior. Veja que temos uma div da classe Container, dentro dela temos uma div da classe Row e dentro da div Row temos 3 divs. Vamos nos atentar para as classes que iniciam com col que estão presentes nessas 3 divs. Veja só, essas classes é que definem quantas colunas cada div dessa vai ocupar dentro da linha. Veja que a primeira e a terceira divs têm a classe col3, e isso indica que essas divs devem ocupar a largura de 3 colunas. Já a div do meio tem a classe col6, ou seja, ela vai ter 6 colunas de largura. As demais classes, BG Dark e BG Opacity, são apenas para definir cores diferentes para as 3 regiões. Essas classes serão estudadas em breve. A classe H400 foi definida aqui mesmo na página, como pode ser visto ali na tag Style, na linha 11, e simplesmente aplica uma altura de 400 pixels ao elemento, porque como as divs não possuem conteúdo, elas não seriam mostradas se não definíssemos uma altura para elas. Eu vou abrir o navegador aqui ao lado para vermos como esse código será renderizado. Aí está, tive que diminuir um pouco aqui a fonte do editor de código do VS Code para conseguirmos ver melhor o código-fonte. Aqui no navegador nós temos as 3 colunas dimensionadas conforme configuramos. Vamos ver algumas possibilidades de configurações usando esse mesmo exemplo. Imagine que eu queira que a região central tenha 9 colunas e que as colunas das extremidades ocupem 1,5 coluna cada. Vamos tentar fazer isso. Eu vou trocar a classe da região do meio para col9. Então aqui, em vez de col6, eu coloco col9. Veja o que acontece. Como a primeira e a segunda divs ocuparam 12 colunas, porque uma é 3 e outra é 9, portanto são 12 colunas, a terceira div foi deslocada para baixo. É isso que acontece quando extrapolamos as 12 colunas. Ok, mas e agora? Se a região do meio tem 9 colunas, sobraram 3 para completar 12. Portanto, se eu quiser que as colunas das extremidades tenham a mesma largura, eu teria que fazê-las ocupar 1,5 coluna cada. Vamos tentar fazer isso. Eu vou trocar a classe da primeira div para col 1.5. Então, em vez de 3, eu coloco 1.5. Vou fazer o mesmo aqui, 1.5. Veja o que aconteceu. Como essa classe não existe, a div acabou ocupando toda a região horizontal disponível. Já que não existe classe para ocupar 1,5 coluna, como vamos resolver isso? É muito simples, basta definir as classes apenas como col. Vamos fazer isso. Então aqui, em vez de col 1,5, eu coloco somente col e aqui também. E veja o que acontece. Vamos à explicação disso. Quando usamos a classe col em uma div, ela vai dividir igualmente toda a largura restante na linha com as outras divs que tenham a classe col. Como temos 2 divs da classe col, nesse caso, cada uma delas vai ocupar 1,5 coluna.
Se tivéssemos 3 divs da classe col, cada uma ocuparia uma coluna de largura. Em síntese, a resolução sempre é feita da seguinte forma. Primeiro, as regiões de largura fixa são alocadas na linha, e depois, o espaço que sobra é dividido entre as regiões de largura dinâmica. As regiões de largura fixa são aquelas que têm uma quantidade de colunas definida, como col 4, col 7, enquanto as regiões de largura dinâmica são aquelas da classe col, sem o sufixo numérico. Vamos fazer mais uma modificação aqui. Vou adicionar mais uma região de largura fixa aqui e vou reconfigurar as outras regiões. Então, essa daqui eu vou colocar como col 3 e essa aqui eu vou colocar col 4 e vou definir a opacidade como 25%. Veja que agora no navegador temos duas regiões de largura fixa ao centro, ocupando um total de 7 colunas, e as regiões das extremidades possuem largura dinâmica e ocupam 2 colunas e meia cada, porque dividem igualmente as 5 colunas que sobraram na linha em questão. Enfim, as possibilidades agora são infinitas, lembrando que sempre que a quantidade máxima de 12 colunas por linha é extrapolada, novas linhas são criadas para comportar o excedente. Vamos ver mais algumas possibilidades de uso das colunas. Aqui nós temos um container dividido em 4 regiões. Esse é um modelo de layout muito comum em páginas web. Ele tem um cabeçalho, um rodapé e uma região de conteúdo dividida em 2 partes, sendo que a da esquerda normalmente é utilizada para adicionar um menu ou coisa do tipo, e a da direita é utilizada para o conteúdo em si, que pode ser um artigo ou uma lista de produtos, por exemplo. Vamos ao VS Code para vermos o código que cria um layout desse tipo. Aí está, veja como o código é simples. Eu defini a primeira região com 12 colunas, portanto ela ocupou a primeira linha inteira. Em seguida eu defini as regiões do menu e do conteúdo com 3 e 9 colunas respectivamente, que juntas ocupam a segunda linha inteira. E por fim, eu defini mais uma região de 12 colunas para o rodapé, ocupando a terceira linha por completo. Observe também que eu criei uma classe chamada h100, cuja única finalidade é definir a altura do elemento para 100 pixels. Eu apliquei essa classe às regiões de cabeçalho e rodapé. Veja que o resultado mostrado no navegador está de acordo com o planejado. Eu também poderia ter criado 3 divs da classe row e colocado as divs das regiões dentro de suas respectivas linhas. Ou seja, eu teria uma div da classe row para o cabeçalho, uma div para a região central da página e uma div para o rodapé. Sendo que dentro da div para a região central, eu teria 2 divs, uma para a região de menu e uma para a região de conteúdo. É uma abordagem um pouco diferente, mas que traria o mesmo resultado nesse momento. Porém, quando configuramos um layout cujas regiões se reorganizam de forma responsiva, uma das duas abordagens pode ser mais adequada, de acordo com o contexto. Até agora, os layouts baseados em grid que mostrei até aqui não são responsivos, a não ser pelo fato de que a largura do container se adequa à largura da tela. Mas esse comportamento responsivo é do container e não das regiões baseadas no sistema de layouts em grid. Para que as regiões em si se comportem de forma responsiva, temos que utilizar classes de configuração de colunas com os infixos de breakpoints que foram mostrados na aula anterior. Vamos analisar uma situação em que a reorganização responsiva de colunas pode ser bem interessante. Temos aqui um container com o layout padrão que fizemos anteriormente. Agora, imagine que uma página com esse layout seja aberta em um dispositivo móvel com a tela na vertical. Ela ficaria mais ou menos assim. Veja como as regiões 2 e 3 ficaram estreitas. A região 2, por exemplo, provavelmente sequer comportaria algumas palavras por inteiro. Enfim, esse layout não está nada adequado para essa configuração de tela. Uma possível solução seria transportar a região de menu para ficar acima do conteúdo. Assim, eu poderia aumentar a largura disponível tanto para o conteúdo quanto para a região de menu. Ficaria mais ou menos assim. Vamos então voltar ao VS Code para vermos como obter esse comportamento. Aqui está o código. Veja que agora nós temos 4 regiões que ocupam 12 colunas cada uma, ou seja, que ocupam toda a faixa horizontal do container. Esse é o layout que queremos em dispositivos móveis. Uma coisa que vale a pena mencionar é que o Bootstrap tem a característica de ser mobile first, ou seja, a proposta inicial é a criação do layout para dispositivos móveis e depois para dispositivos de telas maiores. Vamos agora configurar esse layout para que ele tenha uma aparência diferente em dispositivos com telas de largura maior ou igual ao breakpoint SM. Nessas duas divs do meio aqui, que são col12, eu vou acrescentar o seguinte: col SM3 e aqui embaixo col SM9. Veja que interessante. Agora, a segunda e a terceira divs, que correspondem às regiões 2 e 3 do layout,
possuem duas classes de configuração de colunas cada, sendo que uma dessas classes possui o infixo de breakpoint SM. Isso quer dizer que essa classe com infixo SM só será aplicada a larguras de tela igual ou superior a 576 pixels. Para larguras inferiores, será aplicada a classe sem infixo. Portanto, em telas de largura inferior a 576 pixels, a segunda e a terceira divs ocuparão 12 colunas, o que corresponde à largura de toda a tela. Para telas maiores, as divs ocuparão 3 e 9 colunas, respectivamente. Vamos fazer um teste de responsividade. Eu vou maximizar aqui o Firefox e vou colocar o zoom aqui para 100%. Agora eu vou ativar a ferramenta de design responsivo do Firefox para testarmos isso. Shift Ctrl M de Maria e aí está. Eu vou colocar aqui o tamanho do dispositivo como 1800 por 800. E veja que, a princípio, as regiões de menu e conteúdo ocupam a mesma linha. Agora vamos começar a reduzir a largura da tela gradativamente. Eu vou com o cursor do mouse aqui na margem direita e vou reduzir gradativamente. Vou reduzir um pouco mais, observe o tamanho ali na barra de status superior. Agora fique atento quando a largura for inferior a 576 pixels. Veja o que aconteceu. As regiões de menu e de conteúdo passaram a ocupar 12 colunas cada, o que corresponde a toda a largura do container. Lembrando também que, em larguras de tela inferiores a 576 pixels, o container ocupa 100% da largura da tela. Bem, é dessa forma que conseguimos criar layouts que se organizam de forma responsiva. Vamos mudar os infixos SM para MD lá no código-fonte. De volta aqui ao VS Code, em vez de SM aqui, vou colocar MD e aqui embaixo também. Agora vamos voltar ao Firefox. Agora vamos aumentar a largura da tela bem devagar. Vou clicar aqui e vou aumentar. Veja quando passar de 576, observe que o container passa a manter a largura fixa de 540 pixels, ou seja, essas linhas aqui têm 540 pixels de largura cada. Se eu continuar aumentando, vamos fazer aqui, quando passamos de 768 pixels, que é o breakpoint MD, as regiões de menu e de conteúdo passam a ocupar 3 e 9 colunas, respectivamente. Eu posso aumentar aqui agora, o container vai aumentando de tamanho e as regiões continuam ocupando 3 e 9 colunas cada. Agora vamos ver uma situação em que o uso de múltiplas linhas passa a ser necessário. Imagine que você queira dividir um container em uma linha com 5 colunas iguais e outra com 7 colunas iguais. Nesse caso, não temos como usar divs de largura fixa e, consequentemente, temos que usar mais de uma linha, ou seja, mais de uma div da classe row. Vamos ver o código usado para se obter esse resultado. Aí está. Veja que, nesse caso, temos duas divs da classe row. A primeira div tem 5 divs da classe col e a segunda tem 7 divs da classe col. Lembrando que, quando a classe col aparece sem o sufixo numérico, indica que ela será dinamicamente dimensionada de forma a ocupar o restante da linha em que ela se encontra. Se outra div também é da classe col, o espaço remanescente da linha será dividido entre as duas divs da classe col. Nesse caso, temos 5 divs da classe col na primeira linha e 7 divs da classe col na segunda linha. Portanto, a largura da primeira linha será igualmente dividida entre as 5 regiões e a largura da segunda linha será igualmente dividida entre as 7 regiões. Vamos ao navegador ver o resultado. Aí está, a primeira linha mostra 5 colunas de larguras iguais e a segunda linha mostra 7 colunas de larguras iguais. E com isso, chegamos ao fim de mais uma aula. Não se esqueça de deixar um like se gostou do vídeo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E se quiser me ajudar ainda mais, compartilhe o vídeo com suas redes de contato. Mais uma vez, muito obrigado pela confiança em meu trabalho, fique com Deus, tenha um ótimo dia e até breve.